Olá, tudo bem? Dando continuidade então ao nosso curso de extensão sobre gestão escolar, vamos falar agora sobre a gestão escolar democrática. Ensino fundamental, médio e superior. Todas as etapas da nossa vida estudantil são bem estruturadas e cada país tem seu modelo. Mas você sabe como se dá essa estrutura do sistema de ensino no Brasil? Vamos lá. Para entendermos melhor, vamos analisar o conceito de sistema. Sistema é o conjunto de elementos ou partes relacionadas e coordenadas entre si, constituindo um todo, não perdendo sua individualidade, apesar de se integrarem. As formas de os sistemas relacionarem-se interna e externamente caracterizam com maior clareza a forma de governar dos administradores da sociedade, porque, por meio da inter-relação entre os sistemas, serão alcançados determinados fins. Em nosso país, os princípios da organização do sistema de ensino, segundo a Lei de Diretrizes Básica, LDB 9.394/96, nos diz que sistema de ensino é como um conjunto de instituições de ensino que, sem constituírem uma unidade ou primarem por seu caráter coletivo, são interligadas por norma. De acordo com a LDB, os sistemas de ensino têm liberdade de organização, podendo os municípios optar pela integração ao sistema estadual de ensino ou pela composição com um sistema único de educação básica, isto é, de ensino fundamental e médio. O sistema de ensino no Brasil divide-se em Sistema de Ensino Federal, Sistema de Ensino Estadual e Sistema de Ensino Municipal. No Sistema Federal de Ensino, compreendem-se as instituições de ensino mantidas pela União, as instituições de educação superior criadas e mantidas pela iniciativa privada e os órgãos federais de educação. Além de ter responsabilidade na manutenção dessas instituições, o governo federal, por meio do MEC, supervisiona e inspeciona as diversas instituições de educação superior particulares. O MEC é o órgão líder e executor do Sistema Federal de Educação. Os sistemas de ensino estaduais e do Distrito Federal compreendem as instituições de ensino mantidas, respectivamente, pelo Poder Público Estadual e pelo Distrito Federal. As instituições de ensino superior mantidas pelo Poder Público Estadual, as instituições de ensino fundamental e médio, criadas e mantidas pela iniciativa privada, os órgãos de educação estaduais e do Distrito Federal. Os estados, por meio de seus sistemas de ensino estaduais, devem proporcionar acesso à educação e legislar sobre ela e o ensino, mantendo unidades de educação infantil, do ensino fundamental, do médio e do superior. Os sistemas estaduais têm assumido ainda a função de disciplinar a educação particular, fundamental e média, em suas específicas unidades federativas. No Distrito Federal, as instituições de educação infantil, criadas e mantidas pela iniciativa privada, integram seu sistema de ensino. E os sistemas municipais de ensino compreendem as instituições de ensino fundamental, médio e de educação infantil mantidas pelo Poder Público Municipal, as instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada, os órgãos municipais de educação. De acordo com a Constituição Federal de 1988, a educação de crianças até 6 anos é dever do Estado e responsabilidade do município, o que significa que, prioritariamente, devem responsabilizar-se pelo atendimento a crianças até 6 anos nas creches, pré-escolas e ensino fundamental, tanto na zona urbana quanto rural. Com a Lei nº 9.394/96, LDB, o grande objetivo tornou-se normatizar o sistema educacional e garantir acesso igualitário para todos em relação à educação,
tendo como meta a democratização e universalização do conhecimento básico. Até logo! O que é a gestão democrática? Quando pensamos em gestão democrática na escola pública, percebemos a abrangência do tema, pois mobiliza todas as áreas da instituição de forma a assumir um compromisso com o trabalho educativo, visando a formação de cidadãos ativos, críticos e conscientes de seus atos na sociedade. Gestão democrática trata-se de uma maneira de organizar o funcionamento da escola pública quanto aos aspectos políticos, administrativos, financeiros, tecnológicos, culturais, artísticos e pedagógicos, com a finalidade de dar transparências às suas ações e atos e possibilitar à comunidade escolar e local a aquisição de conhecimentos, saberes, ideias e sonhos, num processo de aprender, inventar, criar, dialogar, construir, transformar e ensinar. Qual a importância da gestão democrática no espaço escolar? No espaço escolar, a gestão democrática é de uma singularidade extrema, pois visa garantir métodos coletivos de participação e tomada de decisões assertivas para as situações apresentadas, objetivando a verdadeira razão social da escola. A gestão escolar dos sistemas de ensino e de suas escolas constitui uma dimensão e um enfoque de atuação na estruturação organizada e orientação da ação educacional que objetiva promover a organização, a mobilização e a articulação de todas as condições estruturais, funcionais, materiais e humanas necessárias para garantir o avanço dos processos socioeducacionais. Como implementar uma gestão democrática na escola? Para implementar a gestão democrática, é importante dar a oportunidade de participação. Lembre-se, participação é ter o poder sobre a ação. Não há gestão democrática sem a vivência do exercício de participação e de tomada de decisão por todos. É necessário ter em mente que a democratização da gestão educacional não ocorrerá sem uma compreensão mais ampla da função política e social da escola, locus privilegiado da educação sistematizada e da sua importância no processo de transformação da sociedade. À medida que ela se compromete com a função de preparar e elevar o indivíduo ao domínio de instrumentos culturais, intelectuais, profissionais e políticos. Quais os princípios regem a gestão democrática? A transparência no uso dos recursos, queremos decidir juntos, a educação de qualidade é um direito de todos, ter mais diálogos com a comunidade, dar voz aos alunos e sempre a aprendizagem em primeiro lugar. Na intenção de reestruturar a gestão, tornando o trabalho coletivo, dinâmico e ampliando as competências entre todos os participantes da comunidade escolar, foi necessário uma adaptação ao modelo de gestão, tornando-a mais democrática. Os princípios que regem a gestão democrática darão uma base para a discussão dos problemas que ocorrem na escola. Na Lei de Diretrizes de Base da Educação, explicita os princípios que norteiam a gestão democrática.
No artigo 14, os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios. Primeiro, participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola. Segundo, a participação das comunidades escolares e o local em conselhos escolares ou equivalentes. Gestão democrática na Constituição Federal de 1988. A Constituição Federal, a Carta Magna de nosso país, proporcionou um amparo legal para viabilizar a gestão democrática nas instituições escolares. No artigo 206, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Primeiro, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Segundo, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Terceiro, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas do ensino. Quarto, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Quinto, a valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos na forma da lei. Planos de carreira com o ingresso exclusivamente por concurso públicos de provas e títulos aos das redes públicas. Redação dada pela Emenda 53 de 2006. Sexto, gestão democrática do ensino público na forma da lei. Sétimo, garantia de padrão de qualidade. E no parágrafo 8º, o piso salarial profissional nacional para os profissionais de educação escolar pública nos termos da lei federal. Gestão democrática e participativa. Educar com a participação de todos. Entende-se que a tarefa da gestão democrática e participativa na escola é contribuir para a implementação das mudanças, ajudando a criar um clima favorável na comunidade que a cerca. A educação é um processo de construção de identidade e esta se constitui pelo desenvolvimento da sensibilidade e pelo reconhecimento do direito à igualdade. Trata-se de um clima no qual cada um perceba que tem responsabilidade por suas ações e sentimentos. A gestão já pressupõe em si a ideia de participação, isto é, do trabalho coletivo de pessoas analisando situações, decidindo sobre seu encaminhamento e agindo sobre ela em conjunto. Portanto, ao fazer um passeio na história da educação brasileira, encontramos subsídios na própria Constituição Federal de 88 e na Lei de Diretrizes e Bases, número 9.394 de 96. Nesta última, consta em seu artigo 3º, inciso 8º, a determinação de que o ensino, entre outros princípios, seja ministrado com base na gestão democrática, que é previsto em Constituição, no ensino público, na forma desta lei e da legislação dos sistemas de ensino, e no artigo 14, que determina que os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática no ensino público, na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades, conforme os seguintes princípios. Primeiro, a participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola. Segundo, a participação da comunidade escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes.
A partir do princípio de que a gestão democrática deve reger o ensino, não há uma contradição contra a própria LDB, que define o estabelecimento de normas. Não haveria então uma questão de paradigmas? Se afirmativa, poderíamos questionar que paradigmas presidem a atual prática de gestão? Há inúmeras indagações que poderiam ser apontadas, mas o objetivo aqui é outro, pois é importante centrar a atenção ao sentido social da educação, visto que a participação na gestão escolar implica no poder real de tomar parte no processo educacional, pois a gestão da escola pode dar-se numa gama variada de possibilidades, quer no grau de integração dos grupos envolvidos, quer no grau de participação de cada um desses grupos. Apesar da retórica sobre o assunto ser extensa, há experiências que apontam avanços significativos no conhecimento e na prática da gestão democrática, o que significa que, de certa forma, a gestão democrática funciona. Mas para esse processo de fato acontecer, ainda é necessário legitimar mecanismos que garantem a democratização na gestão. Ou seja, é preciso refletir sobre a participação da comunidade dentro da escola pública. Nesse sentido, a criação de órgãos colegiados ou conselhos escolares, associações de apoio à escola, agremiação de alunos é fundamental para a concretização do processo. Não é possível pensar na participação da comunidade sem garantir os mecanismos de integração e envolvimento que possibilitem, de fato, que o poder de decisão e ação na escola seja compartilhado e a prática da gestão democrática experimentada por todos os atores da escola. Dentre os principais processos de funcionamento de uma entidade escolar, o projeto político-pedagógico é indispensável para a elaboração de uma proposta pautada nos trâmites democráticos. O que é um projeto político-pedagógico? É um instrumento de trabalho que mostra o que vai ser feito, quando e de que maneira, por quem, para chegar a que resultados. Além disso, explicitam uma filosofia e harmonia as diretrizes da educação nacional com a realidade da escola, traduzindo sua autonomia e definindo seu compromisso com a clientela. É a valorização da identidade da escola e um chamamento à responsabilidade dos agentes com a racionalidade interna e externa. Esta ideia implica a necessidade de uma relação contratual, isto é, o projeto deve ser aceito por todos os envolvidos. Daí a importância de que seja elaborado participativa e democraticamente. Para ser colocado em prática e ser compartilhado, deve-se ter uma reflexão constante sobre as práticas assumidas, por ser um desafio contínuo a busca da qualidade. No processo de construção da autonomia, é bom lembrar a importância da seleção de diretores, pois eles precisam ter conhecimento de administração, capacidade de liderança e compromisso com a escola e com os estudantes, além de serem bem aceitos com a comunidade. Para garantir a autonomia, os diretores precisam criar espaços de decisão e para isso é necessário adotar medidas de ordem e informação sobre a escola, o layout do prédio, instalações e suas respectivas funções, a definição do número de turmas, alunos matriculados, evadidos, repetentes, aprovados, o número de professores e sua formação, cadastro de bem, registro de desempenho de alunos por ano, por série, disciplina e bimestre. Junto com os professores e pais, é preciso identificar situações
problemas, prioridades, definir estratégias e ações e distribuir responsabilidades. Esta prática, contudo, não deve ser concedida, mas conquistada pelos segmentos da escola. E para isso é necessário que gestores, professores, alunos, pais e funcionários sejam sujeitos de sua história e compreendam a importância da participação de cada um. Isso significa a ruptura do modelo tradicional de administração escolar e do modelo tradicional de participação, o que frequentemente é confundido com a presença em eventos e atividades eventuais. É preciso romper, sobretudo, com o modelo tradicional de educação. A gestão democrática exige o cultivo da cultura, da participação, do trabalho coletivo, da ação colegiada, da realização pelo bem comum. Enfim, é preciso possibilitar momentos de experimentação da democracia nas escolas para se tornar uma prática efetiva, consolidada e possível de ser efetivamente vivenciada.